Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 5/3/2024, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar de NBA e basquete e a vida como um todo. Tudo bem, Lucas? Animado para mais uma edição do Belgradão? Hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado, viu, Gibas? Muito animado. Hoje, 5 de março, né? Um dia após o outro. Então, ontem foi dia 4, amanhã será dia 6. Significa que hoje é hoje, né? 5 para muitos, né? Inclusive, para mim, significa um dia de muitos boletos, né? Para muitos também significa dia payday, né? Não em português, né? Mas dia do pagamento. Então, dia de muitas emoções, viu, Gibas? Muitas emoções. Ontem, rodada. Não gosto de usar a palavra morna para a rodada de NBA, Gibas, porque chega julho, né? Chega agosto. Cara, o frio é tão grande, né? Um frio teórico, né? Porque eu moro em Fortaleza. Mas o frio é tão grande que eu acharia uma rodada como a de ontem uma verdadeira chama da paixão, sabe? Então, uma rodada aguerrida. Uma rodada aguerrida na noite de ontem. Contamos, acho que com 2 belíssimos jogos, né? Bucks e Clippers, Lakers e OKC. Uma parte de LA ficou feliz, outra nem tanto. E etaristas, né, ficaram felizes, Juventude nem tanto. Ao contrário, né? Etaristas ficaram tristes, né? Mas, Gibas, hoje aqui no Belgradão trataremos de leve, né, sobre o que tem acontecido, sobre o que aconteceu, e trataremos pesadão, sobre uma equipe que tá nadando fora do radar. Tá tipo um submarino que você não consegue encontrar no radar, você tá tentando mandar... Não sei se você já passou por isso, Gibas. Você tá tentando atingir um submarino com míssil, né? Mas não sabe onde ele tá. É mais ou menos como essa equipe tá hoje rodando na NBA, rondando. Nunca passei por essa experiência, não. Mas... Em jogos? Nem jogo. Não jogo jogo de tiro, cara. Jogo jogo de futebol só. Ok. Nem basquetinho tem jogado, né? Vou falar a verdade pra você. Lucas! Football Manager é jogo de futebol? Futebol estratégico. Pô, mas vai muito tempo da vida, né? Vai muito tempo ali. Acho que precisavam fazer um pocket. Eu acho que não é... Eu acho que é RPG, velho. Football Manager, não é jogo de futebol. Mas tem uma bolinha entrando, então é gol, né? Tem isso. Okay. Né? Lucas, sim. Temos que falar de jogos de ontem. Temos que falar de submarinos e equipes que estão fora do radar. Mas você já sabe, né? Aqui tem o Pix Pódio, que abre os trabalhos. Os 3 maiores do dia. Pô, até gostaria de falar os 3 maiores do dia, mas a impressão que eu tenho é que foi um dia que não teve muito Pix. Aguerrido, Gibas, é a palavra que eu tô usando aí. Um dia muito aguerrido e talvez eu fale todos os Pix já agora, entendeu? Tipo, talvez eu já mato os 3 do dia no pódio. Eu vou dizer assim, Gibas, é um dia de... Como é que eu posso falar? Dos underdogs, né? Pessoas que jamais imaginavam que eles estariam entrando no pódio. Foi, porque ontem foram apenas 3 Pix, né? Então vamos passar aqui rapidinho pelos Pix modalidade. podcastbelgrado@gmail.com. Modalidade. O maior do dia, Lucas, o maior do dia foi do Thiago Gomes, que mandou um Pix React de basquete, hein, pra gente. Opa! React de basquete, vamos fazer, viu, Thiago? Reagiremos. Já tá aqui na fila, todo dia tá tendo vídeo novo lá no nosso Pix React, no nosso YouTube, e de outras coisas também, né? Tem muito vídeo, ontem mesmo entraram 5 vídeos de basquete, cara. Que isso, 5 vídeos de basquete no podcast Complicado. Belgradão, que isso. Então vai entrar pra fila, logo em breve, o Pix React aqui do Thiago Gomes. Eu só antecipo, tem o Knicks envolvido, tá, gente? Tem o Knicks envolvido. Aí, Lucas, além desse, né? O André Casado, que sempre contribui aqui no nosso Pix React, mandou um Pix para elogiar o pódio de sexta-feira, porque nós falamos de Los Hermanos e muito de basquete. Né? Foi. Cara, inclusive essa manhã tive uma manhã curiosa, né? Porque por conta de ter falado muito de Los Hermanos, e acho que até ouvi bastante depois daquele dia, o YouTube me sugeriu conteúdo de pessoas analisando Los Hermanos, né?
E foi a gente, porque a gente já foi convidado para um podcast para Não, analisar Luta mas era Humanas. podcast sem imagem, né? Esse era um vídeo, assim, de um rapaz. Cara, e o cara conseguiu um disco que tem 12, 13 músicas. Não, assim, não é nem opinião, porque algumas tá errado mesmo, assim, tá falando coisa que não faz sentido mesmo. Mas assim, É o 4? Porque o 4 é não, complexo. o Ventura, o Ventura. Putz. Cara, tem uns hot takes, assim, inacreditáveis, velho. Eu ficava assim, eu não sei porque eu sei porque eu continuei, eu tava lavando louça e fazendo comida pro Francisco de manhã. E aí não dava tempo de ir lá e tirar, entendeu? Eu falei, vou terminar isso aí. Cara, eu fui ficando no vídeo, eu fiquei um pouco desesperado. Nunca vou falar o que foi, de quem foi, porque eu não gosto de falar mal do trabalho aí de gente do mundo independente, né? Então, um salve aí, pelo amor de Deus. André Casado, muito obrigado, velho. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. E Lucas, o Lourenço Randam Moraes, Pix modalidade. traz aqui um Pix modalidade experiência, né? Porque ele diz o seguinte: estou debaixo da marquise, preso na chuva, mas na companhia do Café Belgrado. Dá para aguentar feliz. Que isso, velho? Isso é um pix ou um poema, Gibas? Eu acho que é um pouco de cada, né? E esses foram os Pix modalidades do dia, né? Você que queria ver aí o programa sem Pix modalidade? Aconteceu. Aconteceu da pior forma, hein? Não chegaram mais nenhum. Então, hoje, missão de quem gosta do Belgradão, mandar uma modalidadezinha, né? Pelo amor de Deus. podcastbelgrado.gmail.com. Vai lá no seu aplicativo do banco. podcastbelgrado.gmail.com é a chave Pix. Qualquer valor ajuda. Os 3 maiores abrem o podcast. Espero que não sejam os 3 únicos, como vai ser hoje. Vamos seguir, Lucas? Dia dos mais aguerridos, hein, Gibas? Dia dos mais aguerridos. Por menos dias aguerridos, hein? Por menos dias aguerridos. É o lema que eu vou levar para a vida. Vamos seguir, Gibas. Vamos seguir. Hoje, aqui no episódio, a gente vai tratar, como você já viu aí no título. Não sei se eu vou botar no título alguma coisa sobre o time ou sobre o atleta, porque eu não sei se chama ou atrapalha, né, Gibas? Então, provavelmente vai ter alguma coisa aí sobre mistérios da vida, né? Os mistérios da salvação, né? Alguma coisa desse tipo. Mas falaremos de New Orleans Pelicans, falaremos de Zion Williamson, falaremos dessa equipe que, Gibas, era a equipe do momento depois do playoff de 2021, né? Aquela primeiro round bem mais pesado do que o Phoenix Suns imaginava, né? Um 4-2, com o Pelicans que vinha do play-in. E aí pro ano seguinte, pô, esse time com Zion, hein? Esse time com Zion. E aí veio a temporada 21-22. Esse time com Zion não aconteceu, veio a temporada 22-23. O time começou lá na frente, primeiro lugar do Oeste, até a virada do ano, coisa linda. E depois choro e ranger de dentes, né, Gibas? Para essa temporada, não vou dizer que tinha muita gente animado com as chances do Pelicans, não, viu, Gibas? Era ali Como é que foi no nosso preview? Você tem aí o que nós falamos sobre o Pelicans? Eu lembro da minha mente a gente ir no under porque a gente estava cansado de sofrer com esse Pelicans, né? E algumas das preocupações que tínhamos, né, era sobre como esse Pelicans vai criar. Cadê o ball handler primário do Pelicans, né? Porque não dá para contar com o Zion para ser esse cara, né? Esse era o nosso take. O over-under do Pelicans era 44 vitórias e meia, né? E a gente foi no under todos dois. Você foi no over aqui, você tava confiante, hein? Fui over? Você foi no over. Tô me dando bem nessa, então. E você meteu um Cassia Eller cantando Cazuza como comparação. Bom, hein? Viu? Bem bom. Confia, né? Foi bem, né? Você confia na tava reflexão. Interessante. Eu coloquei a franquia se eu fosse você, né? Eu achava muito confuso, complexo pra caralho esse Pelicans. E, de certa forma, a temporada não é tão distante desse confuso, complexo pra caramba, né? A gente, quando espera... A gente espera do Pelicans uma equipe forte sempre, né? E tem conseguido entregar isso, principalmente quando tem seus atletas disponíveis. Logo no começo da temporada, CJ McCollum teve mais um problema no pulmão, né? Assim que ficamos muito preocupados, né? Por o que aconteceria, né, com o restante da temporada dele, mas aparentemente voltou bem.
Só que o grande diferencial desse ano, Gibas, cara, o Zion tá jogando, já jogou 50 jogos, né? A gente tá aqui numa temporada, o Pelicans tem 61 jogos, o Zion já jogou 50, né? E a impressão que dá é que ficou normal o Zion jogar, né? A gente não fica mais, opa, o Zion vai jogar hoje, que massa, né? Ó, o Zion tá disponível, não posso perder. Ficou normal tanto. Talvez ele não seja mais uma coisa tão diferente assim, né? Já estamos talvez acostumados um pouquinho com o Zion, ou as equipes talvez estejam lidando um pouquinho melhor com o Zion, mas principalmente do Zion tá muito disponível agora, né? Ele tá jogando a grande maioria dos jogos, e isso deixa o Pelicans bem mais perigoso, né? Isso deixa o Pelicans sem muito aquele questionamento quem vai ser o criador de vantagem principal, porque o Zion ele tem esse elemento no jogo dele, né? Ele pode ser um criador inicial de vantagem, né? Ele não é um ball handler primário tradicional, mas muitas posses ele vai ser o iniciador e tem encontrado sucesso tanto no isolation como também como um ball handler no pick, viu, Gibas? Ele não no pick na animação não, né? No trabalho de pick and roll, ele tem tido bons números bem bons, né? O Gibas pode até trazer isso aí pra gente. E essa disponibilidade do Zion deixa o Pelicans nessa posição, Gibas, que é um time nem o time da vez como é o OKC, e nem é um time que aceita complacentemente a ideia de, pô, vamos cair no play-in, e aí pode ser que a gente pegue um Golden State, um Lakers, um Suns e fique para trás, sabe, Gibas? É um time que tá lá, tá se mantendo, tá brigando, né? Meu feeling é, o Zion estando disponível, esse time vai chegar no playoff direto, e deal with it, né? Lidem com eles. Cara, não é um time simples de ser batido não, viu, Gibas? Não é um time simples de ser batido, Lucas, mas é um time que, por estar nessa situação basicamente inesperada, a gente, quando olha para ele, olha um pouco como dos times que estão nessa situação, aquele que tem vulnerabilidades mais evidentes, assim, né? Acho que esse é um ponto que a gente pode entrar para analisar, só para trazer a informação aí que você pediu, Lucas, sobre o Zion como criador, né? No ponto por posse com isolation, ele consegue ter 1 ponto por posse, né? Assim, é um bom número, é um número para a elite da NBA um pouquinho abaixo. A NBA trabalha com um número um pouco mais alto que isso, mas pelo número de posses, né? 4 posses por jogo, né? Então, assim, são bons números, mas não é elite. Como jogador de pique, né? Que vamos dizer assim, é um estilo que o Zion de alguma maneira também trabalha bem, assim, ele é utilizado mais ou menos na mesma proporção e tem um PPP um pouquinho abaixo, mas é quase a mesma coisa, 0,9. É um criador competente, não é um criador de elite para a posição, mas de certa maneira ele é um mismatch para quando joga de frente em múltiplas situações, né? E eu acho que mais do que isso, tem um número que é um pouco escondido nessa alta calibragem, vamos dizer assim, que é o fato de que ele, ele tem um arsenal muito poderoso, inclusive joga de frente. Então, ele, de alguma maneira, consegue criar esses mismatches por ser capaz de jogar de frente, de costa para cesta. Mas o ponto forte dele, claro, a gente já se acostumou, né? É jogar bem, bem de pertinho mesmo. Hoje, o melhor jogador de pique do time, né, assim, o que mais joga nessa linha é o CJ McCollum. Ele joga 5 posses por jogo. Ainda é pouco, ainda é pouco. Importante lembrar disso, né? Desculpa, o Brandon Ingram joga 6. O Brandon Ingram joga 6, o CJ McCollum joga 5 e o Zion 4. Só para você ter uma ideia de comparação, o Jalen Brunson joga 11 sozinho. Então, é um time que tem esse papel de criação a partir do primeiro momento, né? A bola chega no ataque, não é transição, ou às vezes até é transição, mas a defesa de transição foi bem feita, não dá para você atacar o vazio, né? Atacar o espaço que já está dado pela transição. O Pelicans tem as armas do Pelicans são um pouco mais sofisticadas, não sei se sofisticada é a palavra, mas variadas, né? Tem uma variedade maior de por onde começam as coisas. Mas assim, é um pouco maior, mas são 3, né? É Brandon Ingram, CJ McCollum, Zion Williamson. E é E por os. isso que quando um deles falta, velho, pesa, né? E essa era a cobrança do Café Belgrado antes da temporada começar, né? Pô, precisa
arranja alguém, né? Pelo amor de Deus, arranja mais alguém, e nem que seja um Monte Morris, um Tavis Jones, né? Para fazer para ter, né? Essa opção extra, né? De criação, porque fica pesado porque nenhum deles tem o cacuete, digamos assim, né? O cacuete de ser um usage guy pesado de criação de vantagem inicial. Não é mesmo, assim. Então, ainda é uma questão que a gente tem que ver. Por hora, acho que é bem tranquilo dizer que deu certo, né? Assim, é uma temporada que está dentro dos bons momentos, vamos dizer assim, da temporada. O que a gente espera de boas equipes é isso. Agora, se a gente vai especificamente nos critérios, assim, né? O número que o Lucas sempre começa para dizer que o time está muito bem é o net rating, né? Que é um indicativo de que o time é competitivo. E, cara, o Pelicans é muito bom nisso. Ele é o quinto melhor da liga. Ele tá atrás só do Boston, do Oklahoma, do Timberwolves, do Cleveland. E só, é o quinto. Olha só, em Celtics, OKC, Timberwolves e Cleveland. É os dois melhores de cada conferência. E é curioso isso, porque esse número que mede basicamente o saldo de cestas, mas na estatística de eficiência, não na estatística absoluta de ponto menos ponto, ponto feito menos ponto tomado, mas o cálculo de eficiência dentro do saldo de cestas, significa basicamente que você é um time que dos dois lados da quadra é equilibrado. Acho que essa é a função dessa estatística, né? Ver o equilíbrio do time. O número do Boston é assustador, a gente já falou bastante sobre isso. 11, o do Pelicans é o quinto da NBA, tá com 4.8, quase 5, né? Tá chegando ao Cleveland. Agora, ele é equilibrado, Lucas, mas assim, ele tem altos e baixos naquilo que ele é bom e ruim, né? Assim, ele é o 12º melhor ataque, a defesa é a sexta, em assistências é o time que tem 16º, o rebote é um time que reboteia 13º, né, em rebote ofensivo, em rebote defensivo 16º, em turnover ratio, né, que assim, como você protege a bola em cada posse, né, toma menos turnover, ele é o 16º, o pace é o 16º também. Então, assim, é um time que tá meio que na média em muita coisa. Só que, por estar na média em muita coisa, ele consegue não ser um time mediano. É esquisito isso, né? Me chamou a atenção quando estava preparando para esse episódio, como que é um time meio esquisito É naquilo porque que eles ele é não são muito ruins em bom. nada, né? Eles não têm É, uma grande deficiência em alguma mas eles não faceta do são jogo. ótimos em nada também, né? É. Isso me pega um pouco. Eu não sei muito bem como analisar isso, né? Porque me parece que é um time melhor do que mediano. É um time que mete pouca bola também, né? Dos times que estão aí na ponta. Tem muitos bons chutadores. Nesse time a gente vai falar um pouco do elenco, mas em pontos feitos de 3 na temporada, né? Que eu acho que é a estatística mais legal de olhar. É um time que chuta pouco, 32, e é um time que mete pouca bola, 12, tá na parte de baixo da tabela. Embora tenha um aproveitamento bem legal, né? Chuta É 38%. o quinto em Elite. Né? aproveitamento. É um time que me intriga, Lucas, porque a análise desse time não tem caminho muito óbvio, né? Porque se a gente olha só esse retrato, parece um time bem mediano. Não era um time que era para estar se metendo numa conferência oeste tão pesada como tá. Lucas, eles são só melhores do que a má fase, do que a média do oeste propicia, ou eles têm algumas marchas que isso fica diluído nas estatísticas e a gente não consegue pescar? Cara, eu acho que é um time com muito talento, né? Tem pelo menos 7 jogadores que pegariam rotação, assim, qualquer equipe da NBA, né? Se a gente pensa no Big Three, né? Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum, show de bola. O Valanciunas, pô, seria no mínimo um center de 20 minutos em qualquer equipe da NBA, né? Quero, às vezes, até para mudar, quebrar o jeito do jeito que o time ataca. Para ser uma força, né, uma presença dominante, para incomodar, né, alguma defesa. Talvez não um cara para 30 minutos por jogo, porque a NBA vai por outro caminho, mas um cara muito útil, né? Muito útil, jogaria certamente, basicamente, em todo o time da NBA na rotação. E aí tem 3 jogadores que entraram recentemente na NBA que qualquer time gostaria de ter, né? O
O Jordan Hawkins, um novato que a gente já falou aqui recentemente, né, no episódio sobre novatos, que ele é capaz de fazer muitas coisas e foi pedido para ele logo no começo da temporada para ele fazer muita coisa, porque tinha muito minuto disponível, ele fez, e a recompensa que ele ganhou foi, pô, agora você assiste aí porque todo mundo voltou, né? E aí ele tem os seus minutos cortados, né, desde então, mas você sabe que pode contar, né? Se não para agora, mas para o futuro, deve ser uma peça muito, muito importante para o ataque do Pelicans. Tem o Trey Murphy, que começou a temporada sem jogar, teve a contusão ali no training camping, e é um atleta com muito talento ofensivo, né? Que pontua nos 3 níveis, e tem um arremesso muito bonito, muito fluido, não tá achando tão bem esse ano. Acho que o fato dele ser uma peça primária no ataque, né? Agora, uma peça primária no ataque deixa os adversários mais obrigados a cuidar, né, do Trey Murphy. Não voltou tão bem, né, como ele jogou ano passado, mas é um atleta bem legal de ter no elenco. Eu acho que vai dar muita alegria para a torcida do Pelicans. E o Herbie Jones, Gibas, ele era um defensive stopper, né? Quando eu falei aqui, comecei a falar do Herbie Jones, o Gibas até brincava que era um jogador que eu estava inventando e tal, porque ele era um cara de segunda rodada que meio que se impôs e falou, pô, vou jogar nesse time, porque eu sou bom, defendo pra caramba, e vou jogar e vou incomodar. E aí ele tem lá no ano de novato dele aquela série bem legal contra o Phoenix Suns, né, que ele aparece e arrebenta, defende muito, incomoda todo mundo, Chris Paul, Devin Booker, em todo assignment que ele pegava, ele realmente travava, né, um defensor muito bom. E que aí, Gibas, tem até um perfil recente sobre ele no The Athletic, né, que fala sobre a evolução dele, né? A evolução dele do outro lado da quadra, que ele era um super defensor, beleza. Todo mundo sabia, tanto é que ele teve o contrato renovado, mesmo sendo um cara que os adversários deixavam livre, né? Esse ano ele conseguiu começar a punir quem o deixava livre, né? Ele, desde o ano de novato, ele teve um trabalho específico para consertar o seu arremesso. Em certo momento parecia que estava dando errado esse trabalho de consertar o arremesso, porque a segunda temporada ele chutou pior do que a primeira. E esse ano parece que, opa, agora consertaram, né? Então as defesas que deixam ele sozinho são punidas, que ele tá chutando 43% para 3 pontos. Melhor do que o especialista Trey Murphy, melhor do que o ótimo chutador Brandon Ingram, melhor do que o CJ McCollum, que a vida toda sempre foi um ótimo arremessador. O Herbie Jones está chutando, lógico, né? Bem mais livre, com bem mais espaço do que esses caras, mas se você tem um cara chutando 43% para 3, né? Não interessa, né, a liberdade, né? Você está tendo um ótimo aproveitamento com ele e está punindo, né, os adversários que ousam deixá-lo livre. Na run recente, que o Pelicans tem vencido muito jogo desde fevereiro, né? Ele está chutando ainda melhor, né? Acima de 50%. Então, é um cara que dá uma amplitude, né? Dá uma opção a mais pro ataque do Pelicans, que é muito difícil de ser marcado quando tem o Zion partindo para a cesta, né? O Zion partindo para a cesta é uma ameaça constante para as defesas adversárias. Normalmente atrai uma marcação dupla, uma ajuda, né? O Zion tem também uma evolução como passador nessa temporada, né? Melhor temporada dele como passador. Então, Gibas, algumas coisas do ataque do Pelicans vão sendo desbloqueadas, né? E vão sendo desbloqueadas apenas agora, embora já seja um elenco que esteja junto desses caras que eu falei todos, menos o Jordan Hawkins que acabou de chegar, são caras que, pô, já poderiam ter uma familiaridade maior, né? Mas o Pelicans não jogava junto, né? O Pelicans não era uma equipe que tinha à disposição o Zion junto com o Brandon Ingram, junto com o CJ McCollum, junto com esses caras, né? Mesmo nessa temporada, o Trey Murphy perdeu um mês, né? O Trey Murphy jogou 36 jogos. O CJ McCollum teve o problema do pulmão que eu falei, né? Então, se eles estão medianos, mesmo com essa dificuldade em criar uma identidade como time, cara, significa que eles têm muito talento ali. E não é uma surpresa que, nesse momento em que eles estão tendo, né, 35, 40 jogos juntos nesse ano, o time começa a ficar mais forte agora, né? Então, por isso que eu falei, cara, não é um time que tá com cara de desacelerar nesse momento, né? A torcida do Golden State, a torcida do Lakers pode estar pensando, torcida do Suns, né, do Mavericks, quer tomar essa vaga de playoff direto. Não vai ser simples porque a tendência do Pelicans
com seus jogadores disponíveis é que aumente essa familiaridade, os caras continuem evoluindo quanto time, e esses resultados que estão aparecendo agora, sei lá, nos últimos 15 jogos, sejam extrapolados para o restante da temporada, né? Então o Pelicans venceu 9 dos últimos 13, né? Contando fevereiro e março. Uma campanha de aproveitamento similar com os seus atletas disponíveis, né? Que é a grande questão do Pelicans, vinha sendo a grande questão do Pelicans. É de se esperar, né? Vencer 2 a cada 3 jogos é o que se espera de um time que tem esse nível de talento, né? Então vai ser muito difícil tirar do Pelicans essa vaga de playoff direto, contando que seus atletas estejam disponíveis, e ainda tem alguns defensores interessantes que vêm do banco, né, Gibbs? Além desses já citados, você tem alguns especialistas, né? Tem o Matt Ryan, que é um especialista para 3 pontos, mas quase nunca joga, porque o que o time precisa mesmo são de peças defensivas, né? E aí tem o Alvarado, tem o Najee Marshall, tem o Dyson Daniels, né, que começou a jogar esse ano, o Larry Nance Jr., que são jogadores competentes para manter a rotação forte, sabe? Nenhum jogador desses que eu citei é coringa. Eles não são pontos, sei lá, não são jogadores que a franquia pode imaginar, vou dar um salário acima do mid-level para esses caras, né? O Dyson Daniels ainda está começando a sua carreira. O Lernice até já ganhou, né? Um salário acima do mid-level. Mas, de maneira geral, são jogadores complementares, né? Mas até isso esse time tem, né? Jogadores complementares entre bons e muito bons enquanto jogadores complementares, né? Então é um elenco muito, muito forte, viu, Gibas? E acho que o fato deles serem medianos, né? Em tudo, né? É até positivo para o pouco de identidade que eles tinham construído como um time. E quem sabe no recorte agora de reta final da temporada eles estejam acima de mediano, né? Vencendo e convencendo, digamos assim. Lucas, nas rotações de time principal, né, de 5 homens, CJ McCollum, Brandon Ingram, Herbie Jones, Zion e Valanciunas é disparado o que mais joga. Jogou 366 minutos. É disparado o que mais minutos tem na temporada. A segunda rotação que mais tem minutos tem 95, para você ter uma ideia. E é essa mesma rotação com o Larry Nance no lugar do Valanciunas. Aí tem algumas variações dessa, né? Com o Dyson Daniels no lugar do CJ McCollum. O CJ McCollum ficou fora por um período grande, tem a ver com isso também. Agora, dentro das combinações, tem combinações que são mais bem, que são melhor aproveitadas, né? Mais bem sucedidas. E, cara, chama a atenção o que quando estão em quadra juntos, 4 jogadores, né? E 4 aí você pode escolher o quinto. Brandon Ingram, Herbie Jones, Valanciunas e Zion. Cara, quando estão esses 4 juntos, o time é muito positivo. O time é muito positivo. Chama atenção um pouco como o CJ McCollum não está em boa parte das boas linhas, tá? Nas boas rotações, o CJ não tá. Nas melhores ele não aparece, né? Aqui ganha de. Essa que eu falei tá com saldo de 7 pontos. Tem outra que tem saldo de 18, que ele também tá fora, tá o Dyson Daniels. Tem outra que tem um saldo de 14, é tudo acima de 100 minutos, tá? Não é uma coisa assim que aconteceu num jogo, é na temporada toda mesmo. Tem outra que tem o Herbie Jones, o Dyson Daniels, que tá mais 14 também, jogou 120 minutos. E a outra melhor, tem o Dyson Daniels, tem o Herbie Jones, Valanciunas e o Zion também com 14. Curioso, Lucas, é uma coisa pra gente ficar atento. O time parece ser bem positivo quando o Dyson Daniels e o Herbie Jones estão em quadra. Bem positivo. O Herbie Jones, Gibbs, o Herbie Jones individualmente, né? Ele tá no top 15 da NBA nesse tipo de estatística, em positividade, digamos assim, né? É um dos 15 jogadores com melhor plus-minus da liga inteira, né? É um cara fundamental para o que o Pelicans faz. Jogadoraço, né? 2 lados da quadra agora, né? Porque ofensivamente ele tá contribuindo também, né? O Pelicans, Gibas, é um time muito forte na transição também, né? Você tem o Zion, que é uma máquina, né? Muito difícil de ser parado na transição. E muita juventude, né? Muito jogador jovem que chega atacando, chega agredindo, cria, né, turnovers, né? Um time que tem alguns bons defensores capazes de criar turnovers e partirem muito rápidos na transição. O meio quadro ainda é um problema, né? Ainda acho que o Pelicans se beneficiaria se tivesse um criador mais confiável, né? Mas, cara,
Um time bem perigoso, Gibas. Desculpa, eu te interrompi, pode continuar nas análises. Ainda sobre isso de transição, de fato, eu acho que é um time que lhe faria muito bem recorrer mais em transição, né? Embora seja um time muito forte nisso, Lucas, é um dos que menos faz. Na frequência, né? É apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É apenas o 20º da temporada Destreza, né? em transição. E a eficiência também não é muito alta, né? Não é um time muito preparado para fazer isso, né? O 19º em eficiência. E por isso faz pouco ponto de transição, né? Faz só 20 pontos por jogo de transição. É bem pouco, né? Porque esse time é capaz por tudo que ele sugere, O pelo Herb e o menos. Zion são bem elites na transição, mas o restante complica. É uma pena. Eu acho que eu tenho algumas saídas a partir daí, né? Acho que o time tem encontrado. Cara, de todos os times que estão num bom momento, assim, a gente sempre olhou o Pelicans como um patinho feio, assim, né? Não é uma solução óbvia, né? Porque nós Patinho estamos feio falando. vira um lindo cisne, né, Gibas? Nem sempre, né? Às vezes fica só um patinho feio mesmo. O... Atrás do. Releitura? Atrás da adaptação. Cara, se vem uma pessoa no YouTube, faz um vídeo dizendo, ó, o patinho feio às vezes é um patinho feio, alguém ia estar lavando a louça fazendo café pro filho, ia ficar puto, né? Olha, como é que o cara disse que o patinho feio não é um cisne? É óbvio, né, que ele é um cisne lindo, né? Então, cuidado, viu, Gibas? Mas por isso que tem você aqui, Lucas, pra você falar Ok. isso. E aí a pessoa que tá lá fala, ufa, pelo menos alguém falou isso, entendeu? Pô. Tinha ninguém pra falar lá. Entendeu? Lucas, o Pelicans está ocupando uma posição hoje que poderia ser ou de Luka, ou de Durant, ou de LeBron, ou de Curry, né? São esses 4 times, né? Tô colocando nomes assim. Esses 4 times estão olhando para o Pelicans e para o Kings meio que assim, cara, beleza, vocês são fofinhos, o projeto de vocês é legal, vocês estão uma run bem, bem positiva, mas, cara, você não pertence a essa posição. Essa posição é nossa, assim, a gente não. Vai botar a gente para fazer jogo único de play-in e poder ser eliminado depois de perder um jogo só? É essa situação que o Pelicans está se metendo, né? O Pelicans se colocou em uma Gibas, situação quando foi que o positiva. Zion saiu dessa lista, né? Porque há um tempo, né? Talvez não no Café Belgrado especificamente, mas por um bom tempo ele faria parte, assim, dos caras que a gente quer ver no playoff, né? Disseram que a bolha foi inventada para poder ter usado, assim, o formato da bolha, né? Com mais jogos antes da classificação, era para o Pelicans ter a chance de entrar nos playoffs, porque o mundo queria ver o Zion jogar contra o LeBron, né? Nos playoffs. E agora, quando a gente está listando aqui, e eu acho que não é só você que faz isso, quando a gente lista os times para play-in, ou para playoff, né? A gente olha para, cara, legal, beleza, mas será que não é melhor a gente garantir um nome maior logo nos playoffs, né? Um cara que atraia mais atenção do que os que o Pelicans tem à disposição? Ele causou isso não estando disponível e sendo meio chatão? Ou, sei lá, a NBA é muito dinâmica e se você não mostrar coisas muito raras, rapidamente aparece outro para o seu lugar. Eu falei uma lista que ele nunca pertenceu, né? Eu falei Luka, Durant, LeBron e Curry. Tipo, Okay. essa lista aqui não dá para ele. Desculpa, Zion, por mais que eu goste de você. Eu não falei nem do Devin Booker aqui, não falei do Anthony Davis. Eu não falei do Klay Thompson, Draymond Green, nem do Kyrie Irving. Eu falei só de 4 All-Stars, All-NBA dos últimos anos. E alguém pode me dizer, cara, nem o Luka devia estar nessa lista que você fez aí, que tem Curry, LeBron e Durant. E eu vou falar, ok, não, acho que você tem um ponto. Então, nessa lista especificamente, ele nunca pertenceu. Ele pertence a essa lista, Lucas, de bons jogadores que não alcançaram ainda coisas, né, maiores do que o fato de ser um bom jogador. Acho que ele tá bem, acho que ainda existe um carinho pelo Zion, acho que aconteceu muita coisa, e também saiu no Atlético, é o mesmo cara que fez essa matéria, como é o nome dele? Mas você lembra que o Zion, em certo momento, ele era o prospect mais interessante desde LeBron? Ele era o Embi, ele foi o Embi. Pois é. Ele Se o foi Embiid o Embi. tivesse nesse nível de vitória do Pelicans, ele ia estar nessa lista de, pô, Talvez não do jeito que eu falei, mas sim, entendi. pessoas iam querer ver, né? E agora, cara, fora a torcida do Pelicans, não tem tanta gente assim. Tenho que parar o que eu tô fazendo para ver
porque o Já Zion foi, já vai teve jogar, isso, né? Já teve. Vou ter que parar o que tô fazendo pra ver o Zion. Era muito uma coisa meio. E, cara, ele continua com o mesmo estilo de jogo. É bem impressionante ainda. É o Will Guillory, o nome do cara que escreveu. Ele também escreveu um perfil recente sobre o Zion, né? E ele fala também do Athletic, né? Do The Athletic. Ele fala que o Zion, desde a NBA Cup, né? Que foi em Las Vegas, o Zion saiu muito criticado. Houve um movimento ali Foi uma de. surra, uma tunda, né, que eles tomaram. Assim, foi uma tunda sem competitividade, sem graça, assim, né? E que o Zion parecia assim, não tá correndo, né? O Lakers jogava, parecia que dava voltas no Zion, né? E havia uma expectativa, né? Porque o time se colocou em situação de fazer coisa bem legal ali, né? E ali, pô, ele foi muito criticado. E a análise não, né? A informação que o Will Guillory traz é que o Zion, ele adotou uma estratégia nova a partir daquele momento ali, que foi fechar um pouco, sabe? Fechar, não ter uma presença muito expansiva, nem midiática, nem extra-quadra, é ficar focado só em ginásio, né? Ginásio, trabalho, e não é nem assim, vou calar os outros, não, é só sair um pouco de cena e continuar jogando. Ele até fica falando, né, que hoje em dia, ele fecha o texto assim, falando, hoje em dia não se fala mais de Zion logo na sequência falando de hambúrguer, né, que assim, sempre houve uma questão muito relacionada ao peso do Zion. E de fato, né? A gente não falou nenhuma vez aqui do Zion fora do peso, o Zion não parece um atleta, não foi um ponto dessa temporada. Que bom, né? Que bom. Mas é também aquele troféu lá esqueci o nome da garota, que se formou e a família levou o cartaz, parabéns, não fez mais que obrigação, né? Ser um atleta de NBA, parabéns, você não fez mais que obrigação. E Esses agora, dias o Pelicans tá puto com o Stephen A. Smith, que ele falou ainda essas paradas do peso do Zion, não sei o quê. E aí o Pelicans começou a postar só shade, velho. Mas shades assim pesados sobre o Stephen A. Smith. Bem pesado, divertidos. uma rivalidade inesperada, né? É. O fato é, o Pelicans melhor, as estatísticas do Zion diminuem um pouco, mas os números de vitórias aumentam, né? O número de vitórias aumenta, e é o que importa nessa altura. O Lucas está perto de ser a temporada com mais jogos do Zion. O Zion já tem 50 jogos nessa temporada. A temporada que ele mais jogou foi a segunda, ele jogou 61. E jogando 61, ele foi muito bem. Ele teve 27 pontos de média, 7 rebotes. Nessa, jogando 50, assim, mas ele estava num Pelicans legal. Um Pelicans que teve uma gracinha, mas perdeu 41 jogos, ganhou 31. Foi a temporada de 72 jogos. Então, não era um Zion competitivo, mas o Pelicans não era competitivo. Esse Pelicans, o Pelicans da temporada passada, o Zion jogou só 29 jogos. Esse Pelicans é um Pelicans que tá num pace 36-25. Assim, é só se acontecer uma coisa muito errada que o time não vai terminar positivo e muito provavelmente acima de 50 vitórias. É uma boa possibilidade acima de 50 vitórias. Isso coloca esses 22 pontos, 5 rebotes dele, uma minutagem um pouquinho menor, 31 minutos, em outro lugar, né? Colocam o Zion assim como um grande jogador. Agora, esse é o custo também de ter um time mais competitivo, jogadores que pegam mais a bola, tomam mais decisões, né? Você é o cestinho, o Zion é o cestinho desse time. O Zion tá fazendo uma temporada de 22, 5-5, e ele não é assunto. Não se fala do Zion mesmo, né? Hoje a gente tá falando aqui do Zion, mas não se fala mais do Zion. Aconteceu isso. O Zion não é mais um assunto, mesmo sendo um dos melhores jogadores da liga, certamente um dos melhores da posição, seja lá qual for a posição do Zion, que eu não sei muito bem, seria um 4, seria um 5, seria um 3/4, porque ele joga ele e o Ingram e pode jogar mais um, né? Mas pode jogar só os dois, geralmente joga o Valanciunas. Enfim, acho que é um time com muito talento e que cria essa possibilidade da gente voltar a falar do Zion sem ter que ficar fazendo como o Stephen A. Smith e outros, né? Hoje o Zion é assunto por ser um jogador de basquete. Um jogador de basquete muito, muito competitivo, que tá chutando pouco, chuta muito pouco de fora, mas que consegue ficar em quadra com o seu espaçamento mesmo prejudicado, porque próximo à cesta ele é muito, muito forte. Em transição é muito forte, em quadra aberta é muito forte. Atacando para criar vantagem ainda é um fator, embora faça isso pouco, justamente porque, enfim, a dinâmica do time faz com que o time tenha algumas outras opções, então ele
No pacote ali, um segundo barra terceira opção, geralmente o Brandon Ingram começa a maior parte dos ataques, a gente falou disso no começo aqui. Mas hoje o Zion é um assunto. É um assunto de um cara muito eficiente, muito bonito de ver jogar. Touch incrível, próxima cesta, explosão física, capacidade de ser o melhor jogador em sequências assim que fazem o time abrir vantagem. Então é uma boa notícia, né, Lucas? Falar do Zion como jogador é uma boa notícia da temporada. E caso se confirme, né, Gibas, a passagem do Pelicans aos playoffs, a gente vai ver times esquematizando para ver se o Zion é isso tudo mesmo, né? Como diria o Léo, né? Vai ser provado, né? Vão pedir para ele provar que ele é capaz de criar sem chute, né? Então talvez apareça muito convite para o arremesso do Zion, né? Para a bola de 3 do Zion, que é errática, né? Para ser elogioso. É aguerrida, né? Vou botar aguerrida hoje. É aguerrida bola de 3 do Zion. E defensivamente, Gibbs, o Zion já foi um pouquinho. Já rolou os memes do Zion defendendo, sabe? Sabe aquela época do Harden, né? Harden super força ofensiva e que defensivamente não ligava para as posses. Então já teve esse lado, né? Já teve esse olhar para o Zion e num playoff vão experimentar para ver, opa, estão dizendo que você evoluiu defensivamente, né? Vamos ver até que ponto, né? Então esse tipo de prova ele não teve ainda, o Zion não jogou playoff ainda, né? O Pelicans já jogou, mas o Zion ainda não. E mesmo uma passagem, né? Vencer um round de playoff é uma parada que não acontece muito com o Pelicans, né? É uma coisa bem rara mesmo no tempo do Anthony Davis lá, né? O sucesso foi, sei lá, uma varrida no Blazers, né? Foi o grande momento ali do Pelicans e cair na segunda rodada, né? Então é uma equipe muito sedenta, né? Por jogar playoff, mas principalmente por vencer playoff, né? E aí, Kibas, a gente falou que esse time não faz muitas coisas elites, né? Mas defensivamente é um time que, pô, entrega, né, seus momentos. É um time que toma pouca bola de 2 pontos, e isso é bom, porque significa que o seu aro não está muito desprotegido, né? Significa que as equipes não estão conseguindo te agredir, né? Nesse dessa maneira, né, que é a cesta, embora tenha muito arremesso de 3 pontos, né, você espaça a quadra para você conseguir agredir o aro do adversário, né? Essa é a ideia do espaçamento, é você conseguir atacar dos pontos que você faz mais estrago, né, aos seus adversários. E o Pelicans consegue evitar, né, evitar esse espaçamento, embora seja um time que tome muito arremesso de 3 pontos, né? Os adversários chutam mais bola do que contra o Pelicans do que basicamente contra qualquer outra equipe da NBA, porque não, tem pouca bola, o Pelicans cede pouca bola de 2 pontos, então eles convidam muito ao chute, né, de longe, mas os adversários não conseguem esse aproveitamento, até porque o Pelicans é um time com muita ajuda boa, os caras são muito longos, né? Eu falei aqui de Herbie Jones, mas o time não tem, assim, liabilities defensivas no perímetro, né? Então, os adversários chutam 35% contra o Pelicans da linha dos 3 pontos. É a segunda melhor marca da liga, né? Então você consegue evitar tomar você toma até no volume, mas você consegue evitar tomar muito arremesso de 3 pontos, porque a sua defesa cobre muito bem, né, esses espaços, e defensivamente você consegue, na bola de 2, você consegue evitar também tomar essas cestas, né? Então a defesa acaba virando elite por isso, né? Você, mesmo não proporcionando tantas turnovers, né, para sair em transição, você ainda consegue que seus adversários tenham um aproveitamento ruim quando jogam com você, por isso o Pelicans tem a sexta melhor defesa da liga. No quesito lance livre, né, um time que consegue bater mais lance livre do que toma, e até tá mostrando aqui, Gibas, com sonoplastia, né? Tá chegando muito aí o som da furadeira? Não, tá suave. É mesmo? Vou testar de novo então. E agora? Agora apareceu mais uma sonoplastia que você apertou aí, junto com os outros Boa. botões aí que você tem. Para mostrar que é um time que fura, né? Fura as defesas adversárias, bate bastante lance livre, né? Tá no oitava que mais bate lance livre, isso é bom para o seu ataque, né? E tem cobrado publicamente a liga, porque os drives do Zion, né? São, como a gente falou, né? Um cara muito, pesado, né? Muito forte mesmo, muito difícil de ficar na frente.
E ele acaba tomando uns tapas no braço, Gibas, que a gente já viu muito o LeBron tomar, né? Que a gente via muito o Shaq tomar. E o árbitro fica com pena. Pô, beleza, é um tapa no braço, mas sei lá, o Curry tá dando um tapa no braço do Zion. É diferente do Zion dar um tapa no braço do Curry, sabe, Gibas? Então, talvez não seja justo, né? Mas os juízes acabam apitando menos contra o Zion do que... Rolava muito com o Shaq, com o LeBron, isso, assim, né? Foi. Os caras passavam por cima e a galera ignorava, né? Que foi exatamente os dois que eu citei, né? Gibas, mostrando que você tá bem atento ao que eu tô falando. Mas, então, assim, defensivamente, é um time que já faz coisas especiais, né? E por isso a gente... eu, pelo menos, imagino que vai ser um matchup muito duro. Eu não consigo ver, não consigo visualizar esse time batendo uma grande força do Oeste, sabe, Gibas? Numa série de 7 jogos, com caras mais experientes, mais cascudos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um time que faz muitas coisas bem para não te exigir o máximo. Então, sei lá, você pega um Denver... Pode ser uma varrida, porque o Denver é o atual campeão e é bizarro. Mas eu não visualizo esse time não vendendo caro essa derrota, sabe? Então, eu acho que é um time muito difícil. Se ele pegar um sexto contra o terceiro e vier um Denver ou vier um Clippers, eu acho que vai ser um matchup de teste, viu, Gibas? Você vai precisar, como o Apolinho, né, esse técnico do Flamengo falava, Gibas, vai ter que cagar 1 quilo certo para vencer a gente aqui, né? Não é a primeira vez que você cita esse quote e eu sempre perco tudo, cara. Eu sempre perco tudo. Cara, é muito difícil cagar 1 quilo certo, velho. É o seguinte, hein? Se você gosta do Pelicans, avisa para as pessoas aí que gostam do Pelicans também, que fizemos um largo conteúdo nesse podcast sobre o Pelicans. Lucas, antes de seguir, eu quero convidar as pessoas a assinarem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. O Café Belgrado Tem é um isso? projeto. Tem, porque é o seguinte, né? Rapaz. Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Cada vez mais independente, hein, O que significa basicamente é que, pô, ninguém paga, ninguém assina a nossa carteira, entendeu? Ninguém edita pra gente, ninguém faz produção, ninguém administra as redes sociais. Então nós somos nós dois. Eu e o Lucas cuidamos de todas as etapas do Belgradão. Isso vai desde receber ou não comercial, que é bem comum, né? Até parou de ser comum porque a gente parou até de tentar. Mas desde receber um não comercial até escrever a descrição do episódio que está aí no feed, até não escrever a descrição do episódio que está aí no feed, até edição, corte, redes sociais, todas elas. E é muito tentativa e erro, mas somos dois. Eu e o Lucas estamos em todas as etapas. E foi o jeito que nós achamos, e a coisa está andando. E dentro disso tudo, para ser um podcast sustentável, nos tempos atuais, 2024, ele precisa que os seus ouvintes tomem para si a responsabilidade dele existir, porque, como vocês sabem, né, o mundo aí da comunicação tem muitos players, né, e o Café Belgrado não é um deles. Então a gente está aí na luta tentando existir. Para existir, é o ouvinte que é o principal responsável. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que torna possível o Café Belgrado. Temos apoiadores, temos uma base muito fiel aí de apoiadores que fazem esse projeto existir e gostaríamos de ampliá-la para ele poder continuar existindo. cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, você vai entrar lá no nosso site na Aurelo, e lá dentro da Aurelo você vai ter acesso ali ao nosso plano de apoio. A partir de R$12 você já pode fazer parte desse plano de apoio. A partir de 23 você faz parte desse plano de apoio e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, vou falar o nome de 3 apoiadores aqui que rodaram hoje. O Igor Santos, rodaram, que eu quero dizer, rodou o mês. Né? Igor Santos, Gustavo Lobo e Marcos Takahashi foram os nomes que eu recebi aqui hoje, que já renovaram seu apoio aí. Além deles, Ricardo Giometti e Felipe Viriato, de ontem, entre outros, né? Esses são alguns aqui que a plataforma nos envia. A gente tá falando os renovados porque não tivemos apoio, viu, Guilherme? Simplesmente não tivemos apoio desde o último episódio. Preocupante o quanto o Não, Café hoje Belgrado vai tá ter, ficando hoje vai ter. independente. Não, fica tranquilo, Será? hoje vai ter. Hoje vai ter, tô confiante, tá? Foi um Tô dos dias mais confiante. duros da história do Café Belgrado ontem. Não, vai ter, hoje vai ter. Hoje vai ter. Tô achando que não vai ter não, Guilherme. Hoje vai ter. cafébelgrado.com.br, R$12. Você já desbloqueia todo o conteúdo e são horas e horas de podcast exclusivo. A partir de R$20 você vem, R$23, desculpa, você vem para o nosso grupo no Telegram. 12 e 23 são os números da sorte.
Gibas, queria aproveitar para fazer mais um convite, né? Pedir para as pessoas entrarem em wodsey.com.br, né? E procurar lá a linha do Café Belgrado na Wodsey. Temos lá camisetas e canecas do Belgradão. Poxa, o café fica mais gostoso quando você tem uma caneca do Café Belgrado, viu, Gibas? Então fica aí o convite para as pessoas visitarem a linha do Café Belgrado na Wodsey, WODYSSEY, wodsey.com.br. Vai dizer que você olhou a linha do Café Belgrado e não gostou de nenhuma das estampas? Eu duvido, eu duvido. Aí se você, eu não conheço, cara, eu tenho certeza que você vai gostar das estampas do Café Belgrado. Estampas originais, hein? Tem com o nosso logo, mas tem umas outras super originais também. Então dá uma olhadinha lá, wodsey.com.br, procura lá a linha do Café Belgrado. Tem uma página só com os itens do Café Belgrado. Se você nunca entrou lá, e poxa, eu queria, além da mamata, né, que já é barato, queria mais um descontinho, usa o cupom Belgradal, né? Belgradal, como se fosse Belgradão, mas só que não tem o tio, né? Então fica Belgradal. Usa lá esse desconto e, pô, se você já tem, né, usa aí, bata uma foto, marca a gente no Insta, a gente vai divulgar o seu perfil e se você estiver procurando uma pessoa amada, a gente pode até dizer que você está procurando uma pessoa amada. Dito isso, Gibas, não temos Pix modalidade para agora, né? Quer dar um F5 aí para ver se chegou algum Pix modalidade? Vamos ver, hein? podcastbelgrado@gmail.com, mande, paute o debate, faça como ninguém fez desde aqueles últimos 3 que eu falei. Vamos lá. Ô, Lucas, seguinte, a gente prometeu aqui, né? Falar também dos jogos de ontem, porque teve uma rodada bem legal, né? Uma rodada bem Tá fazendo a bonita. contagem das vitórias do Bucks? Uma já Você foi, né? fez? Faltam 5 Faltam para. 4, né? Faltam 4, perfeito. Não tem como faltar 4, porque são 10 jogos, né? Não, eram 8. Você falou 8? que Então era. beleza. Então beleza, faltam 4. Então faltam 4. Ontem uma vitória bem grande, né? Porque tava sem o Yannis e ganhou de um Clippers que é competitivo pra caramba, né, cara? Tem muita opção. O Clippers jogou bem, boa parte do jogo. E a partir do terceiro quarto, a defesa do Bucks inviabilizou, assim, muita zoninha, hein? Muita zoninha. E muito tumulto. Achei bem impressionante a defesa do Bucks no terceiro e no quarto período. E ali pro final, a partir do minuto 4, 5 pro fim do último período aí, o ataque do Clippers começou a meter, desculpa, do Bucks começou a meter bola, pelo amor de Deus, velho. Eles meteram todas as bolas possíveis e inimagináveis, Dame livres ou Time e marcadas. Bob, né? E teve aquele branco que chuta, como é que é o nome dele? Green. O Green. Green. Porra, arrumaram um branco que chuta que chama Green. Como é que ele não tá no Celtics, né, velho? Cara, ele meteu a bola do logo, mas pra trás ainda do logo, nessa sequência aí de bolas que viraram o jogo. Impressionante, atuação bem grande, bem importante mesmo. Acho que é a maior, desde aquela que eu falei, né? Que eles tinham vencido já o Timberwolves, que foi uma boa vitória também. Acho que essa com o Clippers foi ainda mais legal, porque foi de virada e estava sem o Yannis. Momento bem importante. Já tem os 3 pesadíssimos do Oeste, né? Denver, Clippers e Wolves já foram Isso. vencidos aí pelo meu mano Nesses Doc. últimos 9 jogos. De fato, né? A defesa do Bucks foi assunto mais uma vez. Defesa do Lakers também, velho. Foi um jogo que começou e parecia que ia acabar rápido. O OKC tava destruindo o Lakers, né? Muito difícil para marcar o Chet Holmgren, o Shai Alexander, né? Eles fazendo um jogo de 2 contra 2 ali. Criava muita vantagem, muito espaço para os arremessos. Até o LeBron sair, né? Ali na primeira troca na primeira rodada, digamos assim, né? De elenco. O Lakers não estava achando a bola no ataque, né? O OKC defendeu com certa tranquilidade, né? O Lakers tentava acelerar muito as posses, cometeu muitas turnovers no primeiro quarto, o Lakers, acho que foram 9 no primeiro quarto. O Lakers tentava acelerar ao máximo, né? Porque na defesa 5 contra 5 estava muito difícil. Então, algumas bolas o Lakers forçavam a transição onde estava difícil transitar, né? Transicionar. Mas o Lakers tentava porque é um ponto forte da equipe, né? E é uma maneira de você pontuar mais fácil. Algumas deu certo, algumas viraram turnovers. Mas assim, parecia que o Lakers estava sem ideias para atacar o OKC. E a partir da primeira rodada ali, né, que começa a entrar uns caras do banco do OKC, ontem o banco do OKC não teve muito sucesso no jogo, né? Cason Wallace, Isaiah Joe tiveram muita dificuldade ali com
com a primeira rotação, e depois na sequência do jogo o Lakers inteiro passou a encontrar muito o OKC, né? Conseguiu fazer um matchup bem legal, o time afunilava para o OKC ser obrigado a atacar o Anthony Davis. Até o Spencer Dinwiddie deu toco no Shea ontem, viu, Gibas? Toco em jump shot Foi do Shea é bonito, raro. Toco. Foi bonito. E num jumper do Shea é raro ele tomar toco, velho. Não é sempre que você vai ver o Shea tomando toco, não, viu? Mas o Lakers muito assertivo, né, a partir da metade ali do primeiro quarto. Defensivamente, um jogaço do Lakers, mais uma vitória. E vai embolando ali a turma, né? Vai embolando. O Dallas não tá vencendo tantos jogos, o Suns não tá vencendo tantos jogos, o Kings não tá vencendo tantos jogos, né? O Kings perdeu, né, pro Bulls ontem, uma virada bem boa do Bulls. Então, cara, a tendência é que seja loucura, loucura, loucura essa reta final, né? E mesmo o topo, né, Gibas? Você é o OKC, você pensa assim, pô, venci o Suns, né? Agora eu vou ter será que eu vou ter um descanso, né? Aí não, vem um Lakers que joga do jeito que jogou ontem. Então, muito muito pesada a Conferência Oeste. Você tem que estar sempre na ponta dos cascos, viu? Foi Quer um falar jogão, de viu? Grizzlies e Nets? Não, Ok. por acaso não. Mas quero elogiar o Lakers. Foi uma partida bem impressionante mesmo, defensivamente. Fiquei bem impressionado, porque ele parecia um time muito mapeadinho, sabe? O OKC vinha do back-to-back pesado, né? O OKC teve até uma estatística, Gibas, que mostrava durante o jogo, é o time até ontem, né? Era o time com a melhor média ofensiva da história em back-to-backs, da história da NBA, né? Eles faziam em média 129 pontos por jogo na segunda partida do back-to-back. Impressionante, né? Muita perna, né, molecada? Mas ontem não deu, não. Acho que a impressão que deu, assim, que o OKC começa muito bem, né? Mas o Lakers encaixa ali uma defesa, acho que não foi no segundo quarto, mais ou menos. E, cara, o Shea fazia aquilo dele, né? Que ele vai freando o tempo para entrar na área pintada, mas para arremessar de média distância. Cara, o que ele tomou de toco ali não foi só um, não, tá? Você falou É porque do segundo, Dinwiddie do chama segundo tempo, atenção. né? Do Dinwiddie, mas teve mais um monte que não foi. Se não foi toco, foi arremesso ruim, arremesso trepado, assim, bola forçada. Ontem não deu, não. Ontem não deu. Acho que tem a ver um pouco com a sequência, mas muito com o bom trabalho do Lakers. E, pô, temos que falar do Austin Reeves aqui, que na hora ali do buraco do primeiro tempo, em que o Lakers estava meio que encaixotado na defesa do Thunder, veio a rotação, o Austin Reeves meio que assumiu uma sequência ali, meteu um monte de bola bem difícil, assim, meteu 4 de 5 de 3 no jogo, né? Mas naquela sequência especial. Foi bem bonito, assim, umas bandejas e tal. Gostei bastante do Austin Reeves. E depois todo mundo, né? D'Lo, claro, LeBron, claro, AD muito dominante, né? Pegando rebote ofensivo pra caramba. Até o Jackson Hayes pegou rebote ofensivo pra caramba. Foi uma atuação pro torcedor do Lakers ficar emocionadinho, viu? Tá posicionado, né? Tá posicionado. Aquele ritmo que a gente tinha mencionado no podcast da semana passada, ou retrasada, sobre a Conferência Oeste, virou, né? Já virou. Lembra que tava todo mundo 7-3 no mínimo? Agora já tem nessa briga aí 3 times com pelo menos 4 derrotas nas últimas 10. Clippers, 6, na verdade, peraí, ó, mais, ó, 6 times. Clippers, Pelicans, Suns, Kings e Dallas, então 5 equipes. Das últimas 10 perderam pelo menos 4. Então, assim, o pace deu uma baixadinha. Se o Lakers conseguir. O Golden State também, o Golden State tá um pouco atrás ainda, né? Mas se o Lakers conseguir pegar uma run boa aí, acho que a sequência do Lakers é bem difícil, tá? Tem ainda o Milwaukee, tem ainda o Sacramento, tem ainda o Timberwolves, tem o outro Sacramento, tem o Golden State ainda, para depois vai ficar um pouco mais acessível. Então, assim, se o Lakers conseguir escapar bem dessa sequência agora que é mais dura e ganhou do mais difícil de todos, que era o líder do Oeste até então, a gente pode até começar a sonhar com coisas melhores pro Lakers, né? Ninguém, assim, desses que estão na frente aí, tá um pouco aberto, cara. Tem coisa para acontecer ainda. Acho que o Dallas vai ainda se ajeitar. O Dallas perde uns jogos que não dá, mas o calendário me parece um pouco acessível ainda comparado com o que o Lakers vai fazer agora. E o Suns, para mim, tô um pouco confuso de o que pensar do Suns, né? O Suns vai ter um calendário que é ou pancada ou moleza, né? Vai ter Denver, Toronto,
Celtics, Cleveland, Celtics, Charlotte, né? Depois outro Bucks, depois um Atlantinha, tá? Porra, o calendário do Suns é duro também, então não sei muito bem o que esperar. Lucas, tem destaque final? Gibas, eu tenho um destaque final, hein? Tem um destaque final inesperado, né? Vou meter uma bet ao vivo aqui, ó. Vou pegar Magic contra o Hornets, vou pegar Philadelphia contra o Brooklyn, Pelicans contra o Raptors, Mavericks contra o Pacers e Nuggets contra o Suns. Ao vivo em cores, hein? Tudo isso aqui na KTO tá me dando um retorno de 5-1, né? São times bem favoritos. Hoje é uma aposta meio estilo se perder pelo CSA, pelo amor de Deus, né? Bom dia, Zezé Cara. Então, KTO, melhor lugar para você meter sua bet, né? Porque é o lugar que mais apoia os produtores de conteúdo de basquete do país. Inclusive, você está rolando a Copa Twitter, na Copa NBA Twitter, né? E a KTO meteu um prêmio de 100zão, velho, de free bet para o vencedor da Copa NBA Twitter sortear com seus seguidores, né? Com seus seguidores, né? Então, a KTO tá atento a tudo que os produtores de conteúdo fazem em todos os âmbitos e tá com o Belgradão já desde 2019. Então, se você quer, né, fazer sua bet, já tá na intenção de fazer uma betzinha, vai na KTO, velho. KTO.com é o melhor lugar para fazer a sua bet. Já meti 10zão, viu, Guilherme, nesse combo aqui. Vou repetir a call do dia, hein? Magic, Pelicans, Philadelphia, Denver e Mavs. É a call do dia. 5-1. Boa. É isso. O meu destaque final é mandar um salve aí para os nossos ouvintes de Blumenau, já que o Blumenau estreou ontem com vitória lá na LBF, hein? Ganhou do Ponta Grossa, lá em Ponta Grossa, baita vitória. Hoje tem mais 2 jogos, né? O Sampaio estreia contra o Sodier lá em São Luís. E o Campinas, que já jogou, recebe o SESI lá em Campinas. A Érica, não sei se a Érica já joga hoje, não. Pelo NBB, Lucas, tivemos vitória da Unifacisa ontem contra o Pato, jogo bem difícil. Gostoso, hein? Gostoso. Jogo único. E hoje vamos ter Botafogo e Mogi, e Pinheiros e Caxias, e Vasco São José. Rodada 3 jogos hoje. Na BCLA, ontem, o Flamengo venceu muito bem o Obras, passou o carro, né? Já meio que melhor de 3, ganhou fora. Difícil pensar um cenário em que o Flamengo perca 2 jogos pro Obras, estão praticamente na semifinal. Ficou mais sanitárias do que Obras ontem, né, Guilherme? Foi. Do lado dos argentinos. E hoje tem Hebraica e Franca lá no Uruguai. Jogo duro, tá? Jogo duro, mas Franca com toda a condição de fazer como o Flamengo e trazer com vantagem já pro Brasil. É o time do que roubou o jogador do Brasil. Quem foi o... Não. O Johnson? Era o Shaq Johnson que foi pra lá? Não, Penharol. Penharol. Valeu! Espalhem por aí que houve um Belgradão, hein? Vocês contribuem muito com o Café Belgrado. Valeu! Valeu, Guibas.